galerinha, vamos então agora para a questão 2, né? A questão 2 ela falava o seguinte, ó, no conjunto dos reais, qual que são os números do conjunto dos reais? Todo o conjunto numérico que vocês aprendem na escola antes do ensino médio, quando vocês começam a aprender os complexos, né? Reais é naturais, inteiros, racionais e irracionais. Então, todo esse conjunto forma o conjunto dos reais, tá? Então, nos conjuntos dos reais, determine o conjunto solução da equação. Determine o conjunto solução, determine a raiz da equação. Tem exercício que fala, determine a raiz da equação. Quando você ouve raiz de uma equação, não quer dizer a raiz quadrada da equação, quer representar a solução ou o conjunto solução. Aí eu tenho aqui, quadrado de x menos 2 é igual a 4 menos x, que multiplica x mais 3. Uma coisa que eu bato sempre na tecla com meus alunos, tá? Tem gente que fala x menos 2 ao quadrado. Isso aqui não é x menos 2 ao quadrado, tá? X menos 2 ao quadrado é isso aqui, ó. Quem está ao quadrado aqui é só o 2. Aqui eu tenho x menos 2 ao quadrado. Isso aqui é o quadrado de x menos 2. O quadrado de x menos 2 significa que a expressão inteira x menos 2 está ao quadrado, tá? Se eu falo x menos 2 ao quadrado, significa que apenas o 2 está elevado ao quadrado. Então, só uma correção aí que muita gente lê, x menos 2 ao quadrado. Não, aquilo ali é o quadrado de x menos 2. Aí o que ele fala? Então, x menos 2, tá, ao quadrado é diferente do quadrado de x menos 2. Toda vez que eu tenho um número elevado ao quadrado, eu tenho esse número multiplicado por ele mesmo. Então, quando eu falo no quadrado de x menos 2, eu estou falando em x menos 2 que multiplica x menos 2. Tá? O que eu poderia fazer aqui? A distributiva, x vezes x vezes menos 2, menos 2 vezes x, menos 2 vezes menos 2. Se eu fizer a distributiva, isso aqui vai dar certo. Mas eu também posso fazer o quadrado da diferença de dois termos. Eu tenho aqui, ó, o quadrado da diferença de dois termos, tá? Quando eu tenho o quadrado da diferença de dois termos, qual que é a regrinha mesmo que você aprende lá no 8º ano? Tá? Você aprende que é o quadrado do primeiro termo, lembrando que o x é o primeiro termo e o 2 é o segundo termo. Então você tem o quadrado do primeiro termo, menos, porque aqui é o quadrado de uma diferença, se fosse o quadrado de uma soma seria mais, menos 2 vezes o primeiro termo, ó, 2 vezes x, vezes o segundo termo é 2. Mais o quadrado do segundo. Aí tem gente que fala, professor, mas não é menos aqui? Não, esse menos significa que o termo central da equação vai ser menos. É essa a representação desse menos, tá? Então, ó, o termo central é menos. Se fosse o quadrado da soma, o termo central seria mais. Tá legal? Então, o quadrado de x está aqui, menos 2 vezes 2, 4 vezes x, menos 4x. Ó, esse menos significa o termo central, mais o quadrado de 2, que é 4. Então, o que eu tenho aqui? Tá? O quadrado da diferença de x menos 2 está aqui. X ao quadrado menos 4x mais 4 é igual. O 4 eu mantenho. Agora aqui eu vou fazer uma distributiva. O que eu tenho aqui? Ó? Menos x vezes x. Menos com mais dá menos, x vezes x, x ao quadrado. Menos x vezes 3, menos 3x. Tem gente que fala assim, x vezes x é x ao quadrado, 2x. Não, x vezes x é uma multiplicação de potência de mesma base. Na multiplicação de potência de mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes. Então isso aqui vai ser x ao quadrado. Tá? 2x seria se eu falasse x mais x. Na soma, tá, de literais, tá, na soma de termos semelhantes, eu mantenho o termo semelhante, que é o x, e somo os coeficientes, os números que estão na frente. 1 mais 1, 1 mais 1 seria 2. Então, x mais x seria 2x. X vezes x é multiplicação de potência de mesma base, eu conservei a base e somei os expoentes, isso aqui deu x ao quadrado. Beleza? Só para deixar bem claro aqui, tá? Então, o que eu tenho? Então, eu vou ter essa expressão. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todo o segundo membro e vou jogar para o primeiro membro, vou igualar a equação a zero, porque para eu resolver uma equação, ela tem que estar na forma reduzida. Na forma reduzida, os seus coeficientes alinhados, a, b, c, ax ao quadrado, bx e c, igual a zero. Então, eu vou passar todo mundo que está no segundo membro para o primeiro, dando uma dica que é legal você fazer, tá? Você
já alinha os termos semelhantes. Ó, então o que acontece? Eu tenho x ao quadrado, eu lancei. Eu vou procurar onde tem mais x ao quadrado. Tem aqui, ó, menos x ao quadrado, está subtraindo, passa para cá, somando. E é legal que cada elemento que você já vai tratando, você vai fazendo um tracinho embaixo. Por quê? Porque aí você não copia alguém a mais, tá? Eu copiei alguém 2 vezes ou não deixa de copiar alguém. Então, ó, já sei que o x ao quadrado eu matei aqui, né? Então agora eu vou pegar o coeficiente b, os termos em x. Menos 4x, copiei aqui, menos 4x. Aonde mais tem x? Menos 3x. Está subtraindo, a operação inversa da subtração é a soma. Eu tenho aqui mais 3x. Legal. Aí eu tenho aqui termos semelhantes agora, ó, mais 4. Eu repeti o mais 4. E aí eu pego o 4 que está somando, eu passo subtraindo, menos 4. Reparem que eu fiz o tracinho em todos os termos. Significa que eu já considerei todos os termos que estavam ali. Tá? Então agora eu vou resolver isso aqui, ó. X ao quadrado mais x ao quadrado. É o que eu fiz aqui, ó. Soma de termos semelhantes. Eu conservo o termo x ao quadrado e somo os coeficientes. 1 mais 1, 2. 2x ao quadrado. Aqui, menos 4x mais 3x. Soma de termos semelhantes. Eu conservo a parte literal, que é o x, e somo os coeficientes. Menos 4 mais 3. Eu devia 4, paguei 3, eu estou devendo 1. Então fica menos 1x ou simplesmente menos x. Tá? E aí eu tenho 4 menos 4 é 0. Eu não vou colocar 2x ao quadrado menos x mais 0. Tá? Quando o coeficiente é 0, eu simplesmente não coloco. Tá? Por quê? Porque ele não vai fazer efeito nenhum aqui na resolução do exercício. Tá bom? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma equação incompleta em C. Toda vez que eu tiver uma equação do segundo grau incompleta em C, eu resolvo da seguinte forma: eu faço uma fatoração buscando o fator comum e colocando o fator comum em evidência. Matéria do 8º ano, a gente recorda rapidinho aqui, ó. Eu vou pegar o fator comum primeiro entre os números. Aqui eu tenho o número 2 e o número 1. O fator comum entre os números é o maior divisor comum desses números. Se eu pegar o 2 e o 1, o maior divisor comum entre o 2 e o 1 é o 1. Tá? Então eu colocaria aqui 1, tá? Não, vou colocar aqui só para representar, ó. Colocaria aqui o 1. E aí eu vou pegar o fator comum entre as letras. O fator comum entre letras é a letra de menor expoente, tá? Então eu tenho aqui x ao quadrado e x. Quem tem uma menor expoente é esse aqui, que é x a primeira. Tem gente que fala, o expoente é 0. Não, quando o expoente não aparece, ele existe, tá? É 1. Então aqui seria x a primeira. Então eu tenho aqui o x a primeira como sendo o fator comum em evidência. Então eu tenho 1x. Só que quando o coeficiente é 1, eu não coloco, senão fica uma poluição visual. Todo mundo que tem coeficiente 1, eu vou colocando 1 na frente, eu vou poluir visualmente, né? Perde o sentido. Então, se não tem coeficiente na frente, a gente já sabe que o coeficiente é 1. Beleza, tá? Então, o que eu faço? Eu sei que o fator comum é x, agora eu vou pegar cada termo e dividir pelo fator comum. 2x ao quadrado dividido por x, ó. 2x ao quadrado dividido por x... Reparem que eu não estou vendo aqui, mas aquilo que eu falo, aqui eu tenho o coeficiente 1, tá? 2x ao quadrado e x é a mesma coisa que 1x. Eu divido a parte numérica. 2 sobre 1, aqui é como se eu estivesse multiplicando, vezes divido a parte literal. 2 dividido por 1 dá 2, tá aqui. X ao quadrado dividido por x, divisão de potência de mesma base. Ó. X ao quadrado dividido por x, eu conservo a base e subtraio os expoentes. 2 menos 1 é 1. Então aqui vai ficar 2 vezes x elevado à primeira, ou simplesmente 2x, que é o que está aqui, 2x. Menos x dividido por x. Ó, vou falar uma coisinha legal aqui para vocês, quer ver? Ó, vê que interessante aqui, ó. X dividido por x, todo número dividido por ele mesmo é 1. Tá? O x representa um único número. Eu não posso falar que o x vale 3 e o x vale 2. Ou vale 3 ou vale 2. Quando eu tenho uma letra, tá, dentro de ou uma incógnita dentro de um exercício, essa incógnita ela vai ter o mesmo valor naquele exercício. Então eu estou dividindo dois números que têm o mesmo valor. X dividido por x é 1, porque todo número dividido por ele mesmo é 1. E aqui a gente consegue pensar o seguinte: por que todo número elevado a 0 é 1? Pelo seguinte, ó, se eu pegar x dividido por x,
tá? E usar a propriedade de potência, conservo a base e subtraio os expoentes, né? Então, na divisão de potência de mesma base, ó, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Como o expoente é 1 e é 1, 1 menos 1 é 0, dá x elevado a 0. Tá? Como eu estou dividindo dois números iguais, isso aqui vai dar 1. Então, por que todo número elevado a 0 é 1? Porque todo número elevado a 0 nada mais é do que o número dividido por ele mesmo. X dividido por x é o número dividido por ele mesmo. Todo número dividido por ele mesmo dá 1 e todo número dividido por ele mesmo dá um número elevado a 0. 2 dividido por 2 é 2 elevado a 1 menos 1. Vai dar 2 elevado a 0, tá? Que é 1. Por quê? Porque ele está representando um número dividido por ele mesmo. Por isso que todo número elevado a 0 é 1. Porque todo número elevado a 0 é o número dividido por ele mesmo. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Vai ficar 2x menos 1. Aí eu tenho uma multiplicação. Isso aqui é uma multiplicação. Eu não estou vendo, não tem o pontinho, mas é uma multiplicação. Toda vez que eu multiplico dois números, para que dê 0, ou um fator é 0, ou o outro fator é 0. A vezes B igual a 0. Ou A é 0, ou B é 0. Aí eu tenho que a multiplicação como sendo 0. Quem são os fatores aqui? O x e o 2x menos 1. Ou seja, ou esse fator x é igual a 0, então eu já tenho aqui uma raiz, uma solução do problema. Lembrando que uma equação do segundo grau incompleta em C, uma das soluções é sempre o 0, tá? Uma das soluções é sempre o 0. Tá bom? Se não for 0, você errou alguma coisa. Equação incompleta em C. Ou esse outro fator, 2x menos 1 é igual a 0. Virou uma equaçãozinha do primeiro grau. O 1 que estava subtraindo, passei somando. O 2 que estava multiplicando, passei dividindo. Eu tenho que o x é igual a meio. Vou colocar aqui x' e x duas linhas, né? Então eu tenho aqui duas soluções para esse problema, tá? Ou x é 0 ou x é meio. No conjunto solução, você deve sempre colocar o conjunto solução entre chaves e em ordem numérica. Então, o que acontece? Primeiro o 0, depois o meio, tá? A alternativa correta aqui seria a alternativa D. Tem alunos que colocaram a C, meio e 0. Não, tá? É sempre em ordem numérica. Um conjunto solução sempre organizado em ordem numérica. Então, o conjunto de solução aqui é a alternativa D. Esse foi longo, hein? Quase 13 minutos, tá bom? Beleza, galerinha? Vamos carregar a questão 7, então? Então, vamos lá. Carrega a questão 7. É nóis. Vamos lá. Carrega. É nóis.